pessoal, beleza? Aqui é o Túlio Schomer do canal Resumo da Ópera. Eu estou aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre o plano de governo Temer, que é uma ponte para o futuro, que foi lançado pelo PMDB no fim do ano passado, já planejando o golpismo, que era a ideia de se a Dilma caísse, a gente precisava ter alguma coisa bem estruturada. Isso na visão deles, claro. Então, eu parei para ler o documento, ele tem 19 páginas, eu recomendo a leitura porque ele não está tão difícil, apesar de ter muito politiquês, como falou bem o Rafael Hyde, o Rafael Lima lá do canal Ideias Radicais. Se vocês quiserem assistir uma análise mais completa, inclusive, eu recomendo que assistam a dele. Eu queria apenas fazer um resumo e falar das minhas impressões desse projeto. Basicamente, todo documento está estruturado em uma ideia central. Qual é essa ideia central? É reconhecer que o país vive uma crise econômica e uma crise institucional e reconhecer também que essa crise econômica e institucional partiu de um problema central. Esse problema central é a máquina do Estado é muito grande e muito custosa, além de muito custosa, ela tributa demais. Já no começo eles fazem uma boa analogia quando eles submetem a carga tributária brasileira a uma comparação com outras cargas tributárias de países emergentes e de países desenvolvidos. O que eles analisam é que os países desenvolvidos e emergentes eles têm uma tendência a diminuir a sua carga tributária nos últimos anos, enquanto o Brasil seguiu na contramão desse sentido. O Brasil aumentou sua carga tributária e chegou a um ponto, um pouco acima da curva de Laffer, em que a economia é insustentável. Nós caímos na armadilha da renda média, entramos num declínio e agora precisamos de algumas políticas implantadas para retomar o crescimento do país. A ideia geral do plano de governo de uma ponte para o futuro é corte de gastos. Eu achei importantíssimo isso porque no momento em que nos encontramos, só há uma maneira de reverter essa trajetória de declínio, que é enxugando a máquina pública. Ou seja, o governo precisa gastar menos. O governo também precisa oferecer um ambiente em que a iniciativa privada, e isso eles também reconhecem no documento, possa ter liberdade para conduzir o país a um ritmo de crescimento desejado. Tendo isso em vista, eu acho que os pontos mais importantes, quer dizer, o documento todo ele é construído nas primeiras 17 páginas como uma crítica geral, como uma ideia geral da visão do PMDB sobre a situação do país e sobre as formas que eles pretendem contornar essa situação. E nas últimas 2 páginas eles mostram 11 pontos de esqueci a letra, porque eu sou péssimo, sou de humanas. Enfim, eles estabelecem 11 pontos em que devem ser adotados para combater essa crise. Esses pontos passam pela desburocratização do país, ou seja, diminuir-se a burocracia que existe para empreender e para fazer qualquer coisa no país. A simplificação tributária, que é outro ponto muito importante, ou seja, ao invés de você pagar 11 impostos diferentes, você poderia pagar menos impostos e de uma maneira mais simples e transparente. Isso facilita muito o empreendedorismo no país, e é de empreendedorismo que nós precisamos nesse momento. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui fazendo uma defesa do PMDB ou do governo Temer, até porque eu não gosto de muitos ministros que foram colocados lá. E também tenho uma impressão, a impressão geral que eu tenho sobre esse plano é que se ele for seguido à risca, ele não tem como dar errado. A questão é que é difícil acreditar que um plano de governo vai ser seguido à risca no Brasil. O último exemplo disso foi o governo Dilma. O plano de governo dela não foi seguido de maneira nenhuma. Os projetos que ela usou como bandeira política foram abandonados e ficaram aí às traças. Eu não duvido que isso também possa acontecer com o PMDB. Contudo, seria de uma burrice muito grande nesse momento ir na contramão do que o PMDB promete, que é um governo de corte de gasto. Não espere que grandes novos programas sociais sejam implantados, porque isso fica claro que não vai acontecer. O que deve acontecer é a continuidade dos programas sociais já existentes e com um pouco mais de responsabilidade, ou seja, o Bolsa Família vai ter que ser revisto constantemente para tirar a gente que já não precisa receber do programa.
os programas educacionais também precisam ser vistos. Inclusive eu achei muito interessante a ideia do ProUni, isso não está no plano de governo, mas já era uma proposta deles, a ideia de estender o ProUni para o ensino médio. Por que isso seria bom de um ponto de vista mais liberal? Isso seria bom por quê? Porque as escolas de ensino médio ganhariam isenção fiscal para matricular alunos de baixa renda. Agora, por que isso é bom para o Estado? Isso é bom para o Estado porque você elimina os gastos que esse aluno teria numa escola pública, ou seja, você para de gastar um pouco, em troca de renúncia fiscal, que ajuda também o crescimento das instituições privadas, ou seja, uma forma de terceirização da educação e que funciona muito bem, está aí o ProUni para provar. Outro ponto muito importante, que eu acho que tem que ser muito bem recebido, é a ideia de você abrir mais o mercado e procurar uma relação comercial melhor com os países da Europa e da Ásia. O PMDB deixa isso muito claro em um ponto do seu projeto Uma Ponte para o Futuro. E ele diz que, olha, a gente vai fazer isso com ou sem o Mercosul. A gente prefere, inclusive, que o Mercosul participe disso. Mas a ideia é melhorar o comércio, estabelecer de preferência um tratado de livre comércio com Ásia e Europa. Isso seria sensacional para o Brasil. E em relação ao Mercosul, o Serra já mostrou numa medida recente aí do Itamaraty de combater a ideia do Mercosul, dos países bolivarianos que nos cercam, aquela ideia de que houve golpe no Brasil, a gente tem que combater isso, não sei o que, e espalhar aquele alarde na mídia internacional. É importante o Itamaraty ser duro em relação a isso. Por quê? Porque se alardear uma ideia de que houve um golpe de Estado que não houve no Brasil, se perde a credibilidade institucional do país e, com isso, os investimentos que a gente tanto precisa que venham não vão vir. Então é isso. De uma maneira geral, o PMDB quer cortar gastos, principalmente, ajudar a iniciativa privada no sentido da desburocratização e no sentido de não aumentar impostos nesse momento. É necessário fazer um apelo, é necessário que a população faça um apelo para que a CPMF não volte de maneira nenhuma, porque isso não seria bom nesse momento. Então é um governo, é um projeto de governo pelo menos, e algumas medidas nesse sentido já foram apontadas. A gente precisa de um pouco mais de firmeza do Ministério da Fazenda, principalmente porque o Henrique Meirelles no seu primeiro discurso foi meio fraco, que resultou numa queda da Bolsa de Valores, do Ibovespa. O dólar, eu queria explicar para vocês rapidamente, por que o dólar não caiu tanto? Por que o dólar está subindo, pelo contrário, depois do impeachment? Por que quando o Temer assumiu o dólar subiu ao invés de diminuir, que era o que todo mundo esperava? Isso é uma resposta bem simples, porque o Banco Central ele tem adotado medidas para impedir que o dólar caia muito, ou seja, ele vai fazer leilões de swap reverso para impedir que o dólar caia muito. Mas por que o governo brasileiro não quer que o dólar caia muito agora? Porque isso causaria um desequilíbrio na balança comercial, ou seja, o quanto que o país importa e exporta. Nesse momento, com o dólar alto, com o dólar muito alto, a gente tem entrado muito dinheiro no país, porque a exportação, a gente está exportando muito, porque o real está desvalorizado. Então, em suma, é isso. Se o plano de governo do PMDB, que é um plano que eu não diria que é liberal, totalmente liberal, mas é muito mais liberal do que todos os últimos governos que a gente teve aí, se ele for seguido à risca, ele funciona e pelo menos nesses 2, 3 anos aí já deve nos tirar um pouco dessa crise que nós temos hoje. A ideia da redução da dívida pública é sensacional. Mas a questão é, de políticos, a gente nunca pode esperar que a verdade seja cumprida de maneira plena. Então, vamos esperar e torcer para que o governo Temer cumpra o que promete. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe ele nas redes sociais e se inscreva, que sempre nos ajuda.